Bom bom dia, minha dia! querida, coisa boa, tá com você aqui na Coisa nossa boa! casa, no nosso momento de família, né, que eu acabo me nutrindo, Silvinha. Olha, aqui é como se fosse assim, o meu momento de estudar, o meu momento de me conectar com o meu melhor, é aquele momento que a gente para refletir também as nossas condutas, experiência de mãe. Então, esse dose de Sim, família é o meu momento também que eu me dou, mas eu recebo e aprendo muito mais, tá bom? Muita gratidão sim. pelo convite aceito de você estar aqui conosco, viu? É uma honra ter você aqui com toda a sua experiência e trajetória linda de vida. Para mim é uma honra estar diante de uma mestra. E você pode ficar muito à vontade aí, Silvia, para compartilhar com a gente tudo de bom que você tem, todo o seu amor, tá certo? Sim, eu agradeço esse Só abrindo um convite. parêntese rapidinho, que eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece, talvez tenha até convidada sua que não me conheça. Tá? Sim, Então, vou me sim. apresentar Isso. rapidinho. Eu sou Thaís Lima, minha formação, minha graduação foi dentro da fisioterapia, ao qual eu atuei por 10 anos na área hospitalar, e depois desse momento eu fechei um ciclo, abrindo outro na área de desenvolvimento humano, inteligência emocional, criança, família, e hoje eu atuo como coach de família, educadores e crianças. Tá bom? Então a gente acaba. E a minha profissão maior é ser mãe, todos os dias aprendendo com isso tudo. Fique à vontade de Quanto aprendizado, né, Thaís? um Thaís, sim, eu agradeço o convite também. Estou muito feliz de estar aqui, né? Também muito feliz com da forma que você me apresentou tão carinhosamente. E eu conheci a Thaís, a gente faz parte de alguns grupos, né, de mentorias, de cursos que a gente já fez, né? E eu assisto sempre que eu posso a Thaís pela manhã. E também para mim é aprendizado, né, Thaís? E cada vez que eu falo, que eu, né, tô em algum bate-papo com alguém, é um grande aprendizado, né? E, e a gente está aí para contribuir, né, de alguma forma. Essa é a nossa missão, né? Então, hoje a gente vai falar, assim, de algumas questões, né? A Thaís me pediu algumas coisas eu sou autoridade, outras não, mas eu olhei e trouxe aqui a anotação das informações no que eu não tenho autoridade para falar. E assim, Thaís, eu queria começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para essa galera linda que já está aí com a gente, né? todos Gratidão por bem-vindos. estarem aqui. Isso, sejam bem-vindos. E assim, eu queria perguntar se alguém conhece alguma cartilha para ser mãe. Alguém já ouviu falar que existe alguma cartilha para ser mãe? A minha resposta é não. A minha resposta é Alguém não. quer trazer? Hashtag forte não. Alguém quer trazer, né, para a gente a sua resposta também, contribuir? Não tem. Outra, Paula, não, não tem. A Paula, minha amiga aí de trabalho, falando não. Sim, a gente, né, não tem essa cartilha para ser mãe, né? E outra coisa, alguém já ouviu falar que filho nasce com manual de instrução? não. Também não nasce, né? E assim, eu quero falar um pouco da nossa cultura, né? O que a nossa cultura traz para gente? É que a mãe, ela tem o dever de saber de tudo quando nasce um filho. Né? É muito comum a sociedade falar assim, não, se a Thaís teve um filho, ela sabe ser mãe, é obrigação dela ser mãe. E o pai não precisa saber nada, o pai não sabe nada de maternidade, o pai é só pai, né? Então isso acontece muito, isso é coisa da nossa cultura. E aí, o que acontece? A gente começa, e eu me vi, assim, nesses estudos ultimamente, né? Agora que eu estou em casa, e tanta coisa que eu venho estudando, essa questão, até já me peguei fazendo isso, Thaís, enquanto pedagoga, no Dia das Mães, uma apresentação de Dia das Mães,
de colocar as crianças vestidinhos de mulher, todas de Mulher Maravilha, os meninos ali, né, de alguma forma também participando disso. E aí o peso, né, quando eu faço isso, que eu coloco nessa mãe de ser essa Mulher Maravilha, de ter essa responsabilidade de saber de tudo, de dar conta de tudo. Então eu parei para analisar isso e falei, caramba, né? Como que a gente faz isso de uma forma inocente, né? Sim. Que a mãe tem que dar conta de tudo, da mãe, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que trago essa pergunta, né? Por trás assim de toda supermãe, o que acontece? Tem um monte de tarefas mal distribuídas. Uhum. Sim. Né? Porque você fica com essa carga de ser supermãe, de ter que dar conta de tudo, de trabalhar fora, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de ser esposa. E você fica com todas essas atividades. Sendo que hoje, o que a gente sabe, né, e que a gente vem estudando, o lar, ele precisa ser colaborativo. Sim. Né? Todas as pessoas ali do lar, eles precisam estar envolvidos com essa colaboração desse lar, onde o filho, mesmo que seja pequeno, vai contribuir, né? Onde que o pai também contribui. Então, é uma grande empresa, o lar é uma grande empresa onde existem as suas colaborações, né? Então, tem que trazer essa reflexão, é um convite para a gente refletir sobre isso, né? Onde que a gente está assumindo esse papel aí que nós somos, né? Mulheres maravilhas e temos que dar conta de tudo e assumimos tudo e pegamos tudo, grudamos tudo e não damos essa oportunidade para que esse lar seja colaborativo. Uhum. Então, é um convite para tirar essa mochila, essa carga, né? Que as mães vêm carregando há muito tempo. E de que forma fazer isso? Então, assim, o que eu convido as mães para pensarem? Nós estamos em construção. Então, a gente está aprendendo a cada dia, né? Igual você falou ontem, por mais que você tenha conhecimentos, né? Que a gente tem conhecimentos de emoção, de tanta coisa, acontece coisas que a gente não controla, né? Nós somos seres humanos e estamos nos construindo. Então, se permitir essa construção, sabe, Thaís? É de olhar para si, é de se acolher, né? É de se amar mesmo e de falar assim, gente, tá bom, peraí, para tudo, eu tô descabelada, assumi tudo para mim, mas e agora, a partir de agora, né? Com esse nosso bate-papo aqui, com essa nossa fala, o que a gente pode parar e o que a gente pode conseguir trazer a colaboração de um e de outro nesse nosso lar, nesse nosso momento que a gente está vivendo, né? E é muito assim, quando você fala, né? Eu tenho os 2 filhos, ontem eu vivi essa situação, que eu acho que a live veio bem a calhar com tudo que foi acontecendo, né? Que aconteceu para você tirar esse peso, porque não é porque você tem conhecimento que você tem que ser perfeita, né? No conduzir tudo, né? Como você disse, né? Eu estou abalada, eu gostaria de estar lá, mas estou aqui por um compromisso. Mas sabe que depois você vai lá, né? Conseguir conduzir tudo isso de uma forma amorosa, respeitosa consigo mesmo. Exatamente. Então, o auto-perdão ontem, para mim, foi muito importante, Silvinha, para trazer essa leveza. Porque a gente realmente traz uma carga de cobrança e esquece dessa amorosidade de perceber que a gente tem as nossas fragilidades mesmo, né? Então, assim, a gente não vai ter que ficar o tempo todo sorrindo, o tempo todo 100%, o tempo todo em harmonia, o tempo todo falando baixo. Vai ter momentos que a gente vai ter aqueles rompantes de explosões e que tá tudo bem. Ontem eu precisei olhar para mim no espelho e falar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Minha mãe que tá aí na live, ela me abraçou e disse, vai ficar tudo bem. Porque como a gente vive um processo mais estável em harmonia, quando tem isso, opa, assusta. Mas é o puxão da gente dizer o que é que eu posso aprender com isso. E aí você traz
né? Essa questão de tirar um pouco a mochila da carga, de colocar também Sim, em família as nossas fragilidades, ouvir os nossos filhos, ouvir o que a gente está sentindo também. Às vezes a gente está aqui num processo, um turbilhão por dentro e precisa ser visto o que é, né, Silvinha? Qual é a sim, emoção que eu tenho? O que é que eu estou trazendo? Eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou preocupada, eu estou triste, o que é que está sim. acontecendo? E isso, quando a gente faz esse exercício, eu acredito que fica mais fácil a gente fazer pelo outro. E eu percebi que estava sendo negligente com esse olhar para mim, para a leveza. Aí eu perdi o time de perceber o que é que meus pequenos estavam vivendo, que é a de 10 e o de 8 anos. Então, tudo isso vai fazer Uhum. parte da leveza, né? Desse acolher, desse parar, respirar e dizer, opa, o que é que pode ser modificado aqui? Sim, e assim, a gente sabe, né, Thaís, quando a gente vai estudando, principalmente dentro do coach, né, e tem aí tanta gente que tem autoridade para falar sobre isso, tem estudos, o cérebro, ele não entende o tempo, Sim. né? Hoje eu posso estar vivendo uma coisa muito difícil, um momento muito difícil, mas se eu pegar um momento bom do passado e trazer para hoje e vibrar nesse momento de coisas boas daquele dia, né? De tudo aquilo que eu vivenciei, o que que acontece? O cérebro, ele vai entender que está tudo bem e que você, vibrando isso, cada vez você vai ter mais disso, né? Então, É uma a dica gente aí, ó. pode trocar. Uma dica para quem estiver ouvindo. Se você está vivendo um Sim, momento que não seja tão agradável, anota a dica aí que vale a pena. Resgata lá na vale. sua memória um momento bom que você viveu com sua família. Uhum. Traz isso para lembranças. Vivencia esse momento, sente, ouve, escuta, enxerga todos os detalhes que aquilo vai se fazer presente para você, para perceber. E também fazer esse exercício com as crianças, né, Silvinha? Trazer para as crianças essa Sim, visualização. sim, sim. Os momentos bons. Eu, dentro de processo com as crianças, né? Os processos de coach que eu atendo, eu faço isso com as crianças, né? Que os processos de coach com a criança a gente começa a atender a partir dos 7 anos, que eles já são alfabetizados. E eles trazem, eles adoram. E também dentro da jornada das emoções, eu também trabalho isso com elas, de trazer esse momento e fazer essas trocas, né? Que geralmente as crianças pequenas têm medo. Uhum. Então, a gente consegue fazer essa troca. Então, é esse convite, Thaís, dessa mochila que está pesada, né? De dor, de, de ter que dar conta de tudo, colocar outro peso dentro dessa mochila. O peso do acolhimento, né? Dessa leveza, do amor, de se respeitar, de entender que você está fazendo a caminhada. E que não é porque você é mãe que você não pode nunca errar, né? Tem que se permitir isso. E aí eu queria só voltar aqui na fala da questão da mãe, né? Para cada filho que nasce, nasce uma mãe. Porque eles não são iguais, eles não nascem, mesmo os que nascem no mesmo tempo, no mesmo dia, que são gêmeos, né? Eles têm temperamentos diferentes, são N coisas envolvidas que são diferentes. Então, é muito isso. Por isso que quando eu fiz aquela pergunta no início, se alguém já ouviu falar em cartilha para ser mãe. Porque para cada filho é uma mãe que está nascendo ali, que já viveu uma experiência anterior com o seu primeiro filho e que vai fazer de uma forma diferente com o seu. Tem mãe que fala assim: nossa, o primeiro filho me deu tanto trabalho. Eu esterilizava tudo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Agora, esse segundo, tanta coisa mudou, tanta coisa diferente, né? Então, esse olhar, assim, né, dessa mãe que nasce também junto com aquele filho, com tantas aprendizagens, com tantas construções, né? E assim, quando a gente fala de se permitir, de se entender, de se acolher e de trazer a colaboração no lar, né, de tirar esse peso que tudo eu tenho que dar conta, às vezes a gente pensa assim, mas então eu vou deixar o lar agora, as crianças fazendo o que quer, do jeito que quer, vai tudo, né, ficando assim. A gente tem que pensar no seguinte, a gente precisa sim educar com firmeza, mas com gentileza.
Então, né, é esse olhar para isso. Como eu estou sendo firme, né, não estou sendo aquela mãe permissiva, porque eu quero sim, né, ter as regras desse lar, quero sim trazer o limite para esse lar, mas de que forma que você está sendo gentil? Como é que você está conduzindo isso para você, né? Como você está sendo gentil com você, para ser gentil com o outro ali, com o seu lar, com seus filhos, né? Com o seu companheiro. Então, isso é muito importante trazer né, essa fala para esse olhar de como a gente pode ser firme, sim, mas ser gentil. E ontem eu estava escutando, né, sobre educação, uma live, e o quanto é importante a gente olhar para a criança, mas ter, assim, uma distância acolhedora, sabe? Olhar, observar o que está acontecendo ali com aquela criança, mas ele te olhar e falar assim, não, ela está ali me acolhendo, mas não está interferindo o tempo todo. Porque tanto enquanto mãe, né, que observe, que eu atendo, enquanto eu, educadora, nós temos aquela ansiedade de logo já dar aquela resposta e logo falar como que se faz, né? Então, permitir a criança construir esse aprendizado, construir, né, essas experiências que ela precisa vivenciar ali, é muito importante. Muito, muito importante. Então, né, você tinha me falado que muitas mães vêm trazendo as perguntas, né, do que fazer, os filhos em casa, atividades, tanta coisa. O mais importante é estar ali observando esse filho, né, essa criança, para que entenda que você está ali acolhendo como um porto seguro, mas deixando ele vivenciar essas experiências, né? Deixando a gente, é como se a gente tivesse que trabalhar o silêncio, sabe? Para a gente conseguir observar e entender. E em todos os sentidos, em construções de aprendizagem, em construção, assim, de saber o que aquela criança está trazendo de emoção no momento de um comportamento que não é desejado, né? De observar um pouco aquilo, de dar um passo atrás e observar o que está acontecendo ali. Né? Como você disse ontem, era uma necessidade dos seus filhos e que você não tinha dado conta, mas aí que depois que veio um comportamento que, né, saiu muito fora daquela harmonia do que é de costume desse lar, opa, peraí, né? Vamos entender, vamos, né, observar isso. Então, essas observações são muito importantes. É como se a gente precisasse se silenciar um pouco, se permitir o silêncio para conseguir observar, né? Porque quando a gente está falando o tempo todo e a gente, né, a gente tem esse hábito, é muito comum da gente conduzir. Faz isso, vira para cá, vira para lá, não, isso, e sempre assim, né? Então, esse convite para observação, para silenciar, é importante tanto para nós, educadoras, que também temos o hábito de logo já falar como se faz, né? Eu estou falando por mim, muitas das vezes me pego nessa ação. E das mães também, né? Quantas vezes a minha mãe está por aí, já vi ela aí, também fala, faz assim, faz assado, né? E a gente precisa se permitir que o outro experimente, que ele faça suas hipóteses, né? Se eu ponho mais, se eu ponho menos, e de errar, né? A construção também se faz através do erro, né, Thaís? Com certeza. É isso que... É uma grande oportunidade. E aí você traz na sua fala, me remeter uma coisa importante que eu quero frisar aqui para o pessoal, que quando a gente vivencia algo diferente daquilo que estamos acostumados a fazer, isso não necessariamente só em relação ao filho, mas em relação ao parceiro, à parceira, à família, à estrutura da família, a observação é importante, mas a observação no intuito de compreender a situação e não de consertar a situação. O nosso hábito e a nossa cultura tem muito aquela coisa de conserto, parece que está todo mundo quebrado, está tudo fora do lugar e eu tenho que consertar e encaixar as peças ali. E quando eu faço o exercício, e a disciplina positiva traz isso com muita clareza, e de forma muito inteligente, ela fala, observa a situação,
compreende a situação, para que você possa ter a clareza do que está por trás daquela situação para buscar as soluções cabíveis. Quando a gente não faz esse exercício, a tendência é ir para o conserto e na interferência do que você acha que tem que se fazer, do que é que tem que mudar. E aí você interfere, no caso, nós, mães, acabamos interferindo na harmonização de ideias de todo mundo, né, do coletivo. Então, assim, para mim, eu vou me dar essa oportunidade de fazer esse exercício. Ontem, na hora que passou a situação, nós tivemos um momento de ter um momento da nossa calma, e aqui a gente busca fazer isso. Então, meu marido teve um momento que ele precisou silenciar, meu filho, minha filha, eu. Silenciamos, fomos para o nosso canto da calma, nosso espaço ali, para dizer, peraí, deixa eu respirar aqui, deixa eu acalmar meu coração, e depois a gente fez a nossa reunião de família, e foi muito grandioso. Que a gente percebeu que ali tinha muito aprendizado para a gente ter. Então, quem está vivendo esse momento de qualquer instabilidade momentânea no lar, é importante que dê o tempo de observação, de compreensão, e aí depois reúne a família e busca encontrar a solução. Não apontar que você fez isso, que você bateu a porta, que você xingou, que você bateu. Não vai adiantar isso não vai trazer a leveza, né? Então, é uma contribuição que a minha experiência pode ser a experiência de alguém. Então, vale a pena a gente compartilhar essas percepções que muitas vezes pode passar batido, tá certo? Então, desculpe se eu ter interferido na sua fala. Não, é o nosso bate-papo, é um bate-papo isso aí. Porque, Thaís, a gente precisa entender, né, muitas das vezes, que dor que está dentro da gente. Né? Quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de se acolher, né? Que dor que eu trago dentro de mim? Às vezes tem alguma coisa que está me doendo, que eu não estou conseguindo falar, né? Eu não estou, né, conseguindo pôr para fora. E enquanto isso está te doendo, te remoendo, o que acontece? Quando o outro tem um comportamento que afeta essa sua dor, você tem reações também que você não gostaria de ter. Sim. Né? Então, assim, ó, é um momento que a gente está com muita coisa, tudo muito diferente, né? Nesse isolamento, mas que, com certeza, parar para observar, né? Tudo isso vai ser, assim, muito importante e um aprendizado muito grande, porque você vai entender que dor você tem aí dentro. Sim. E é o seguinte, respira. Eu sempre faço de manhã uma meditação de um grupo, e outro dia nós fizemos e foi bem legal, ela trouxe pra gente assim, respira, puxa o ar, levando tudo que você quer de bom para dentro de você. E joga para fora, mas joga com muita força aquilo que está te doendo, aquilo que está te incomodando, aquela dor que está ali. Então, é um exercício que a gente fala assim, poxa, mas respirar, fazer isso, sim, é muito importante, porque a gente respira o tempo todo, né? Tudo parou, tudo mudou, a nossa respiração não mudou, ela continua acontecendo, né? Só que tomar consciência dessa respiração, né? Do quanto você enche, do quanto você solta, do quanto você expande quando enche, se permite se expandir, crescer, né? Isso vai te oxigenando, vai trazendo tanta coisa boa. Então, tomar consciência dessa respiração um pouquinho de tempo que seja. Você fazer esse exercício, vamos colocar aí 3 vezes, respiro, levo para dentro tudo de bom que eu quero, jogo para fora tudo que eu não quero. Então, é um exercício muito legal e que a gente vai praticando diariamente, né? Porque cada dia pode ser uma dor que vem, né? Um desafio. E a gente começa, sabe, a cultivar isso aí que a emoção positiva nos traz, né? Cultivar essas emoções positivas, cultivar essas coisas positivas. E tem estudos, assim, que faz toda a diferença.
Então, eu trabalho com a Mente Viva, né, que é uma ONG que a gente tem aqui de exercícios, né, na sala de aula com as crianças, e a Mariela, ela tem uma ligação com a USP, e que traz, Thaís, que como o cérebro, né, hoje já tem os estudos que esse cérebro, a gente respirando, a gente fazendo esse momento de se observar, né, ter essa respiração consciente, como que esse cérebro aumenta a criatividade, empatia, desenvolve essas habilidades aí. E isso são estudos que estão sendo feitos na USP. Então, é uma parceria entre eles aqui da Mente Viva com a USP, com estudiosos que estão fazendo essas pesquisas junto com a Mente Viva. Então é muito bacana, né, a gente falar sobre isso, que muitas das vezes a gente fica, como eu vejo também algumas lives de educação positiva, que também, né, estou fazendo a formação, e a gente fica assim, ai, mas gente, fica pensando só assim, só pensar vai dar certo, né? A gente às vezes não leva muito a fé. Mas quando a gente começa a praticar e começa a mudar toda a sua vida, você começa a respirar, você fala assim, nossa, se fosse outro dia eu ia ter uma reação assim, de pegar um e sacudir. E hoje, olha, eu me comportei bem, ó, fiquei orgulhosa da minha atitude, né? Por isso, porque a gente vai fazendo essas práticas. Então, também deixo assim essa sugestão, quem quiser acompanhar a Mente Viva, é muito legal, tem um app lá que você segue, manda todos os dias exercício para você. Ai, coisa você boa. baixa. Então, assim, então tudo isso são coisas que a gente pode ir se munindo, né? Que são benefícios, que são, assim, muitos, muitos benefícios, né? A E respiração é isso que você já... diz que a respiração traduz muito a como que a gente está vivendo, né? Então, assim, a respiração mais curta, se eu perceber aquela respiração mais curta, às vezes eu estou vivendo a minha vida mais sem a totalidade da expansão dela. Então, se eu imaginar que se eu respirar muito, se eu respirar grande, eu vou viver uma vida grande e abundante, com mais possibilidades, criatividade aí. Então, para que a gente possa pensar nisso e exercitar, né, Silvinha? Silvinha, Sim. a gente está chegando no horário para não ficar muito corrido. Já? Você tem como compartilhar a sua experiência de pedagoga para a gente, mãe, aqui, que está tendo que dar conta do homeschooling? Muitas mães estão tendo essa dificuldade de manter uma rotina, de manter um ritmo da criança, da autonomia da criança fazer o estudo sozinha, a quantidade de exercício ou não. Compartilha para a gente a sua experiência e visão aí em relação a isso. Então, Thaís, na verdade, né, eu trabalho com educação infantil. E nós aqui, enquanto educadores infantis, a Secretaria Nossa de Educação, a gente, né, tem um grupo que está em discussão para poder encaminhar para casa, né, atividades. Então, o que a gente pensa? Né? O que nós chegamos, assim, né, nossos primeiros passos, né, dessa caminhada que é toda nova. Nós precisamos pensar que essa criança, ela saiu de um contexto, né, que ela ia todo dia, tinha o convívio ali com seus amigos, né? Então, é como se tivesse rompido esse senso de pertencimento, de continuidade. Então, a gente vê a importância de trazer esses vínculos de relação. Então, nós temos, sim, grupos de WhatsApp, onde a gente participa com essa família, onde é direcionado atividades que isso é garantido, né? Buscando garantir isso. Então, trazendo músicas que a gente já cantava na sala de aula, brincadeiras que a gente já fazia na sala de aula. Então, tudo isso que a gente foi passando. E tem sim, né, como eu tenho aqui várias vizinhas aqui no prédio, que tem as crianças que estão fazendo atividades, né? O que é muito importante? A criança precisa sim, as mães estão preocupadas com o conteúdo das crianças, né? Mas, Thaís,
nesse momento, o que é muito importante é trabalhar a autonomia dessas crianças. Então, quando eu falei lá no início dessa mãe, de dar essa abertura para colaboração no lar, como que isso pode ser introduzido nesse momento? Porque a rotina, a colaboração das tarefas vai trazer autonomia para a criança. Porque o que eu estou vendo das queixas aqui das mães? As crianças não conseguem ter autonomia, até porque a educação online é toda diferente de um contexto que ela sempre viveu. Uhum. E elas não estão conseguindo ter autonomia para lidar com isso. Então, é muito importante as mães desenvolverem essa autonomia nesse lar, nesse momento. Como? Com essas tarefas. Aí sim é trazer essa conversa. É claro que nem a partir de agora, né? Pensando assim num contexto de acolhimento, né? De ser respeitoso. Ou a partir de amanhã você arruma sua cama, você faz isso, você faz aquilo e distribui as tarefas. É sim fazer um convite para sentar todo mundo junto e falar, olha, nós temos no nosso lar que cuidar disso, cuidar daquilo outro, tem o almoço, tem a tarefa. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai distribuir isso no nosso lar? Quem se sente à vontade de arrumar as camas? Quem se sente à vontade de, né, se as crianças foram maiores ou menores, de organizar os brinquedos todos os dias, tal hora, de organizar o que viu fora do lugar, de ajudar a arrumar a cozinha. E aí cada um, e muito isso trago da escola consciente, que eu tenho essa formação, a escola Viva Consciente é assim, a gente vai para lá fazer a formação e são feitos cartazes de tudo que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, café da manhã, almoço, café da tarde, e N coisas, e coloca ali os guardiões. É muito lindo esse nome. Eu sou grata de ter aprendido esse nome, é lindo. Você vai ser guardião daquilo. Então, ali naquele cartaz, escreve o nome de quem quer ser o guardião. Do café da manhã, do almoço, e cada dia. Então, as pessoas que sentirem a vontade de ser guardião do café da manhã, vai estar ali naquele momento de preparar o café da manhã para os outros amigos que estão na formação também. Então, é muito lindo essa fala, né, esse ser guardião. Então, cuidado, convide as crianças. Estimular o cuidado, né? Exatamente. Então, gente... Então, o que vai ser guardião do que, dentro do que cada um na sua idade pode fazer, né? Do companheiro também, do que ele vai fazer. E aí você reúne e faz isso. Então, você já vai trabalhando essa autonomia. E aí a criança, ela começa sozinha a dar conta daquilo. Porque as mães, né, ficam assim, poxa, eu tenho que ficar o tempo todo ali, chamando o tempo todo. E aí, quando você está ali e a criança está te chamando, claro, ela tem desafio, sim, é difícil, mas aí o que a gente faz? A gente entrega pronto. Né? Que é o que a gente já falou aqui. A gente traz o nosso entendimento daquilo e não dá a oportunidade dela construir naquele momento ali. É um desafio. E a vida é cheia de obstáculos e cheia de desafios. Né? Então, essa construção, Thaís, dessa autonomia, dessa forma, desse convite, de ser guardião, né, de cada um fazer, não como uma obrigação, como uma colaboração, muda tudo. E aí isso vai ajudando nesse momento, nessas atividades que as crianças têm que fazer. Né? E sim, né, nós e também, enquanto educadores, estamos um pouco assim, a gente não sabe se está mandando muita atividade, pouca atividade, é um aprendizado, né, para todos nós. É um grande aprendizado com tudo isso. Então, assim, o que eu trouxe até numa outra live que eu fiz, que foi uma live para uma escolinha, e depois eu quero até trazer ali no meu Instagram essas sugestões. Buscar fazer contatos online. A gente tem o Zoom, né, que é uma plataforma gratuita aí por 40 minutos. Convide as crianças para fazer uma noite do pijama com a turminha deles. Todo mundo veste um pijama e vai para a sala e aquele vai coordenar essa noite do pijama, vai pôr uma música e vão contar história. E aí vão tendo esse contato com seus amigos, que eles estão sentindo falta disso. Muita falta. Né?
Sim, e isso vai trazendo esse pertencimento, esse entendimento de continuidade, porque quando a gente sair daqui, a gente vai ficar um pouco perdido ao retornar, tanto adultos quanto crianças, né? Então, assim, vamos procurar sugestões de como fazer esses vínculos online. Um convite de famílias se encontrarem, de trazerem uma história para contar, uma música, uma dança. Então, isso tudo a gente pode fazer, né, online, nessa plataforma Zoom, e N outras foram disponibilizadas, né? A Zoom é o que eu tenho mais intimidade para mexer. E aí, eu queria trazer, né, que você tinha me pedido sobre homeschool. Eu estava, assim, analisando e olhando, até trouxe as minhas anotações aqui no caderno. Eu vi uma mãe que ela vive isso no seu dia a dia, chamada Glaucia Mizuki. Então, ela traz muita coisa bacana. Então, o que que ela fala? Priorizar o que fazer primeiro no lar. Então, tá, a gente tem N coisas para a gente fazer no lar, todos os dias, né? O que que vai ser a minha prioridade de atividades no lar? Viver a sua família. Então, viva a sua família, o seu núcleo familiar. Porque as outras famílias são diferentes. E cada uma vai viver do seu jeito. Sim. Certo? A entrega, né? E o desempenho, que ela fala. E ela fala da cultura materna, né? Que é o crescimento de entendimento, o pensar sobre o que está fazendo para aprender. Então, o que que eu estou fazendo para aprender com tudo isso? Né? Ela traz isso da cultura materna. Ela fala muito de voltar para a sua essência, né? Dessa intuição, desse acolhimento, que é o que a gente também já veio trazendo aqui. E pontos importantes que ela colocou. Criar hábitos de agradecer dentro do lar, com toda a família. Priorizar eu e depois a minha família. Por que que ela traz isso? Ela até trouxe, né, numa live. Não é que eu estou sendo egoísta, mas como que eu vou cuidar do meu núcleo familiar, dessa família que eu amo tanto se eu não estou bem? Então, primeiro eu preciso cuidar de mim, né? Cuidar de mim para depois cuidar do outro. E eu achei muito bacana o que ela traz também desses pontos importantes. Ter mulher que te inspiram e que te trazem exemplos de desafios. Mulher que te inspira e que te desafia. Então, para você buscar essas mulheres, buscar exemplos dessas mulheres aí, tá? Da questão da escuta, né? Muito importante, porque a gente acha que a gente ensina aquilo que diz, né? E, na verdade, a gente transmite o que a gente é. Né? A gente fica, eu estou ensinando. Não, na verdade, você está transmitindo o que você é, o que é essa sua essência, né? E é isso que toda dor, né? Também é muito trazer essa fala, toda dor ela tem um desejo. Então, a dor daquela criança, a nossa dor, ela tem um desejo. E a gente tem que pensar que essa dor, muitas das vezes, né, nos leva a ser pessoas melhores. É uma dor que está te incomodando, que você ainda não curou, que você precisa trabalhar, né? Mas é para quê? Para te levar a ser uma pessoa cada vez melhor. Né, nesse contexto familiar, meu enquanto educadora que sou, enquanto companheira, enquanto filha, né? A gente tem muitos lugares, né? Muita coisa, muitos papéis para desempenhar. Silvinha, a sua fala foi muito importante, acredito que contribuiu muito aí para quem está te ouvindo, está tendo a oportunidade de assistir aqui. Como você falou, o que a gente traz é ou algo de alguém que parou, se debruçou para estudar, ou compartilha da nossa busca profissional e experiência vivida, né? Não existe uma receita de bolo. O que acontece é que a gente pode ter modelos, ter inspirações, ter uma luz ali para dizer aquele caminho ali pode te levar em algum lugar.
de cada família é muito única, cada família vai buscar a sua forma, o seu modelo. Uma coisa importante que você ressaltou é evitar as comparações. Muitas vezes você vê uma família do vizinho, acha que está tudo às mil maravilhas e já compara com a sua, que de repente pode não estar tão bem, e aquilo não agrega e acaba trazendo mais carga. Então, se a sua família está Sim, ruim, olha para a sua família e agradece. Se a sua família não está sim, bem, olha para a sua família, agradece, aprende e modifica o que você acredita que vai deixá-la bem. E a gente acaba se isso desvinculando, mesmo. né, Silvinha, de parar de ficar somente se comparando com outro sistema que muitas vezes não é o nosso, não são os valores que a gente acredita, cada família tem seus valores, cada família tem seu Exatamente. ritmo, cada mãe, cada pai está se ajustando da melhor forma. Então, quando a gente não está vivendo a melhor forma que a gente acredita por conta dos nossos resultados, é a hora de dar 2 passos para trás, observa e não precisa Sim, consertar. Compreende e foca na solução, que é o que a gente tem de sabedoria, que é buscar novos caminhos, novas alternativas. A gente não precisa estar ali no problema querendo consertar o problema. Se eu fizer de outra forma, aquele problema se dilui e vão aparecer outros, mas aquele vai se exatamente. diluir e vai resolver. Tá? Então, que a gente possa Sim. trazer esse movimento. Só para eu encerrar e agradecer para te dar a Aham. fala, Silvinha. Quero muito agradecer aqui todos que entraram. Tem pedagogos, psicólogos, colegas de trabalho, coaches, tem muita gente, muitas mães, amigos. Eu agradeço muito e, assim, Também agradeço. reforça para mim o compromisso que eu tenho com a minha missão e com vocês. Então, hoje eu tive mais prova disso e, assim, me sinto agraciada por estar aqui, por aprender mais e por trazer uma força que talvez eu tivesse fragilizada com essa força e agora eu me sinto muito mais forte para Que continuar o bom. meu caminho, aprender e agradecer a todas as oportunidades que a gente está tendo, tá bom? Então, Silvinha, muita Sim. gratidão. Vou te dar a palavra para você se despedir, mas muita gratidão por ter aceito o meu convite. E agradecer a Ai, todos que obrigada. aqui estão, galera. Muita gratidão. Amanhã vai ter uma outra querida aqui com a gente, às 9h10, que vai ser a Daniele, trazendo sobre nutrição para as nossas crianças que estão aí, às vezes, né, com dificuldade, os pais, em relação à nutrição, ela vai falar nutrição com afeto. Então, vem com a gente. Silvinha, a palavra é sua, meu amor. Obrigada, Thaís. Também agradeço tanta gente linda aí com a gente, né? Nessa manhã. E, e é isso, Thaís. Assim, quando a gente tem esses desafios, né? É uma coisa muito importante, um aprendizado muito grande, a gente dar um passo atrás e observar tudo isso. Porque o que, que acontece? Quando a gente não observa, não dá um passo atrás para a observação, a gente fica só no problema. Verdade. A gente não consegue, né, visualizar, abrir o olhar para a solução. Então, a gente dar um passo atrás, se aquietar, né, trazer consciência para essa respiração, ali, para esse momento, a gente consegue ver soluções. E a gente vai falar assim, poxa vida, é tão fácil, né? Você tem às vezes a gente faz um simples gesto e tudo se resolve. Você fala assim, não é possível, era tão simples assim, eu achando, já imaginando um problema, só coisas horríveis, né? Pensando só em coisas horríveis, só nesse problema, engordando ainda mais esse problema, né? Então, assim, quero convidar vocês para fazer, né, um print aí da nossa tela, Você? né? Vamos fazer Aí aí, no faz aí, nosso Thaís, print aqui, também. ó, o nosso coração para a gente postar lá. Coloca lá, como fizer, deu? Será? E Então, colocar lá, isso, colocar lá, né? O que que vocês tiraram? Se teve alguma mensagem para contribuir também, né? Com outras mães, com outras educadoras, com outras famílias. E espero, né, ter contribuído.
agradecendo, né, esse dia lindo, esse momento lindo que a gente teve aqui. Thaís, aceito novos convites, adorei bater papo, muito bom esse papo, né? A Thaís sempre é alta astral, sempre traz uma música tão carinhosa para receber todo mundo. E isso aí, gratidão por tudo, por todos que estão aqui conosco, que estiveram. Muita gente mandou mensagem dizendo que não ia poder assistir agora, que vai assistir depois, viu? Gratidão por todos que vão estar aí conosco. Gratidão. Minha gente, que vocês possam ter um dia extraordinário. Hoje meu computador resolveu não ter, estou sem internet em casa. E aí a música vocês cantam assim, ó, vocês botem a música aí que vocês quiserem e falam assim, ó, oh, 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 alegria! 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 Isso aí! Escuta, eleva a energia, agradece o dia maravilhoso e vamos que vamos para mais um dia e amanhã vamos estar juntos de novo. Beijo no coração. Sim, beijo. De vocês, meu amor. Ai, que lindo. Obrigada, Silvinha. Gratidão. Obrigada a você, Thaís. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.